Graça e paz, amados, tudo bem? Queridos, hoje eu gostaria de trazer uma palavra para você que se encontra ali no livro de Esther, do capítulo 3 ao capítulo 6. Estou pregando e falando sobre 4 tipos de capa, se despindo das capas, se despojando das capas, lançando fora as capas. E essa é a última capa que eu irei falar, que eu tenho o título de Capa da Humilhação. E eu gostaria de falar muito sobre a vida de um homem ali, no livro de Esther, no capítulo 3 ao capítulo 6, que é muito conhecido, chamado Mardoqueu. Algumas bíblias dão o título dele como Mardocai, que é a mesma coisa. Então a palavra de Deus conta assim, que o rei Assuero engrandeceu muito a um homem chamado Amã e o exaltou, e o pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Ou seja, o rei deu um decreto que todos tinham que reverenciar Amã como príncipe, um homem grande diante do reinado do rei. O rei engrandeceu demais a vida desse homem, então todos tinham que se inclinar para Amã. Só que Mardoqueu, como judeu, entendia que não tinha que se prostrar diante de homem nenhum. Então a palavra de Deus disse que então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgrides o mandado do rei? Por que você está fazendo isso? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe ele isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu, tinham sentido, né? Se havia verdade nisso. Vendo, pois, Amã, que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã, ele se encheu de furor. Ou seja, Amã não estava contente somente por ter recebido todas essas bênçãos diante do rei, todos esses prêmios diante do rei. Ele agora estava furioso por causa desse judeu que não se inclinava diante dele. Porém, teve como pouco nos seus propósitos, Amã, o pôr as mãos só em Mardoqueu. Olha só, ele então achava que era pouco só colocar as mãos em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo ele era, de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou então destruir a todos os judeus e o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino do rei Assuero. Ou seja, ele não feliz, olha só, amados, ele não feliz em ganhar tantos prêmios, tantas recompensas do rei, a fúria dele era agora porque esse judeu Mardoqueu não se prostrava diante dele. Enquanto todo mundo o reverenciava, Mardoqueu fazia pouco caso, porque Mardoqueu entendia que não tinha que se dobrar diante do homem, e sim diante de Deus. E tem muita gente, trazendo para os dias de hoje, tem muita gente que tem se dobrado diante de homens, e não tem se dobrado diante de Deus. Para o homem ele se humilha, para o homem ele se prostra, mas não se humilha diante de Deus, nem se prostra diante do Senhor. Mas para o homem, ele bajula, ele faz tudo para agradar o homem. Mas para agradar a Deus, muitos não fazem. Queridos, isso é um ensinamento muito grande para as nossas vidas. Que nós temos que exaltar e engrandecer o Senhor Jesus, o Senhor dos senhores, o nosso Deus. Amém, querido? E então ele não feliz por todos os prêmios, ele queria ver a desgraça de Mardoqueu, e ainda não feliz, ele não queria ver a morte somente de Mardoqueu, ele agora queria destruir todo o povo de Deus.
É artimanhas, muitas vezes, que o diabo usa para destruir o povo de Deus. Quantas vezes o diabo tem tramado contra o povo de Deus ao longo da história, ao longo da Bíblia? E a Bíblia, continuando, diz que no primeiro mês de Nisan, no 12º do rei Assuero, se lançou um decreto, se lançou o pur, isto é, a sorte, perante Amã, para cada dia e para cada mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. Então eles inventaram essa ação chamada pur. E Amã disse ao rei Assuero: olha só a trama para matar o povo de Deus. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos e em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Olha a artimanha do diabo. Olha a artimanha de um homem que se engrandece, de um homem orgulhoso e soberbo. Ele estava tramando e armando esta arapuca, esse decreto maquiavélico para destruir o povo de Deus. Entre eles, o principal, Mardoqueu. Aí ele começa a dizer: se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei Assuero, então tirou o rei o anel da sua mão, e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Ou seja, o rei deu o próprio anel, o sinete, quer dizer, deu carta branca para Amã. Olha a moral que esse homem estava diante deste povo. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem pareceu aos teus olhos. Olha só, o rei deu toda a moral, todo o decreto, deu tudo nas mãos desse homem. Decretou tudo nas mãos dele. Olha, e ainda deu essa prata, olha, ainda falou assim: esta prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem pareceu aos teus olhos. Mas o rei não sabia, na verdade. O rei acreditou nas palavras deste homem. Sabe? O rei fechou os olhos e deu tudo nas mãos dele. Quantos governantes não têm feito isso, querido? Deixado na mão dos subalternos, daqueles que auxiliam, deixa nas mãos dele e depois a desgraça está feita. Quantos não têm feito isso? Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo mês, e conforme a tudo quanto Amã mandou. E se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua. E em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Ou seja, decreto. O rei selou, acabou. O anel simboliza a assinatura do rei, o decreto do rei, e não se pode revogar, não se pode anular. E enviaram-lhe as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem e matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e saqueassem os seus bens, ou seja, matassem a todos, jovens, anciões, velhos, mulheres, homens, crianças, e matassem e ficassem com todos os despojos, com todos os seus bens. Coisa maquiavélica, esse Amã usado pelo próprio diabo para destruir o povo de Deus. E a Bíblia diz assim, então, continuando, que uma cópia do despacho de que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã.
E o rei e Amã se assentaram a beber. Porém, a cidade de Suzã estava confusa. Havia uma confusão. Amado, que coisa maquiavélica. Quantas vezes o diabo tem armado? Quantas vezes o diabo arma contra a minha vida, contra a tua vida? O diabo, ele não está feliz muitas vezes com a tua família, com o teu casamento, com os teus negócios, com a tua vida sentimental, profissional. O diabo muitas vezes ele tenta a arapuca de todas as formas para destruir. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus diz: eu vim para dar vida, e vida com abundância. Aquele que te ama, ele veio para dar vida em todo sentido da tua vida. Abundância em toda, abundância quer dizer em todas as áreas da tua vida. E a Bíblia continua dizendo que quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, ele rasgou as suas vestes. Rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza. E saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Ele se vestiu saco de cinza. Eu quero acreditar que ele vestiu a capa da humilhação. Ele vestiu a capa da humilhação ali. Esse vestiu de saco e de cinza. A capa da humilhação. A capa da humilhação, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Clamou quem? Clamou a quem? Clamou a Deus. Ele começou a se humilhar na presença de Deus. Ali, não comia, não bebia, em jejum. Eu quero se humilhando com saco de cinza, saco sobre a cabeça, com aquela capa maltrapilha. E continuando diz, e chegou-se até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. Ou seja, todo o povo de Deus, num só propósito, começou a se humilhar, a se vestir com sacos de cinza, a se dobrar, a colocar capas de humilhação, querido, em jejum, em oração, diante do Senhor. Então vieram as servas de Esther, a sua sobrinha Esther, e os seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o pano de saco, ou seja, o saco, a capa da humilhação. Porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Atar, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la. E deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por que ele estava naquela situação. A rainha Esther, aquela que tanto Mardoqueu ajudou, aquela que ele tinha como filha, que ele adotou como filha, agora se preocupa com o que está acontecendo, ela não sabia. E mandou o camareiro ali que servia a ela ir até ele saber o que estava acontecendo. E saindo Atar a Mardoqueu, à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesoureiros do rei, pelos judeus para destruí-los. Queridos, olha que situação tão terrível. Olha que situação tão terrível. Querido, a situação. Olha que ponto chegou a situação. A que ponto chegou? A que ponto de humilhação da vida desse homem? Ei, querido, eu não sei que situação você tem passado. Eu não sei qual a humilhação. Eu não sei qual o caos que tem acontecido na tua vida. Mas Mardoqueu estava passando por essa situação conflitante e não só envolvia ele.
mas se envolvia todo o povo de Deus, envolvia a própria rainha Esther. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesoureiros do rei pelos judeus para destruí-los. Havia então dinheiros envolvidos para destruir este povo. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicar em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e lhe suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Atá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Atá, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nesses 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. Ou seja, a rainha Esther manda-lhe dizer que há 30 dias o rei não a chamava à sua presença. E ela esperava, e que ninguém poderia ir de qualquer maneira na presença do rei, senão seria morto. Então ela esperava que o rei estendesse o cetro de justiça. Somente aquele que o rei estendesse o cetro poderia ir na presença do rei, porque ninguém poderia ir na presença do rei de qualquer maneira. Querido, eu aprendo aqui algo. Quantos vão na presença de Deus de qualquer maneira? Ei, nós não vamos com o coração quebrantado e contrito. Sabe, Deus não faz acepção, querido. Se é rico, se é pobre, se é mendigo, se é ladrão, se é prostituta, se é drogado. Deus ama todos, mas nós temos que ir diante do Senhor. Deus não está se importando com a vestimenta que você usa. Mas para Deus, Deus merece o meu melhor e o teu melhor. E muitas vezes queremos dar migalhas para Deus, mas Deus quer um coração contrito e quebrantado. Então não temos que ir de qualquer maneira não, com arrogância não. Temos que ir quebrantados e contritos, quebrados na presença do Senhor, se colocando aos pés do Senhor. Você está entendendo, querido? Então esse rei, aqui é uma tipologia do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele tem que lançar o cetro, mas a Bíblia diz que o cetro já foi lançado para as nossas vidas. O véu foi rasgado de alto a baixo. Não foi aqui de baixo para cima, foi de alto a baixo do céu. Ele rasgou o véu. O véu já foi rasgado quando Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Então não há nada que te impeça de ter com Ele. Vá na presença do teu Deus. Ei, está aqui quem é maior que o rei Assuero, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele já pagou o preço por mim e por você. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Então aqui Mardoqueu lança as palavras para Esther, dizendo: então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Não pense tu que somente você vai escapar, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Então aqui Mardoqueu manda dizer à sua sobrinha: olha, não penses tu, porque se tu calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai vai perecer.
Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu. Esther manda agora ele voltar lá e dizer a Mardoqueu, vai, e diga a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Agora ela toma, a rainha Esther se compadece e diz, olha, peça para ele, para todos os judeus, jejuarem por mim. Porque durante 3 dias eu vou jejuar com minhas servas também. Não vou comer e não vou beber por 3 dias. E assim irei na presença do rei. E se perecer, perecer. Fazer o quê? Ela está dizendo, mas eu vou fazer. Eu vou lutar pelo meu povo. Está entendendo, querido? Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Só que a palavra de Deus conta que naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Fugiu o sono do rei Assuero. Então mandou trazer o livro do registro das crônicas, onde tudo é escrito, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigdan e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar a mão do rei Assuero. Ou seja, esses 2 homens tinham intentado matar o rei. E olha só, então disse o rei como faz essa pergunta primordial. Ei, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E o servo do rei que ministravam junto a ele disseram, coisa nenhuma se lhe fez, rei. Olha que coisa tremenda. Naquela mesma noite o rei foi tentar dormir. E o sono lhe sumiu. E o rei pediu para ler os livros das crônicas. E achou ali escrito que um tal Mardoqueu havia denunciado 2 homens que tramavam contra a vida do rei, chamado Bigdan e Teres. E o rei agora pergunta que honra foi dada a este homem que salvou a vida do rei. Então lhe disseram, coisa nenhuma se fez por este homem. Olha a história mudando. Olha a capa da humilhação. A capa da humilhação sendo mudada pela capa da exaltação. Olha Deus tirando e mudando a história. Fazendo com que você lance fora a capa da humilhação daqueles que te humilharam. E Deus começando a transformar e te dando uma capa nova, agora a capa da exaltação. Então disse o rei, quem está no pátio? O rei ouve essa mensagem e vê que alguém está chegando no pátio. E o rei pergunta, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Amã já tinha preparado uma forca para Mardoqueu. De 50 corpos ele já tinha preparado. E ele estava indo no palácio. Nesse momento ele está entrando no palácio. Para dizer para o rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha lhe preparado. Mas olha a história sendo mudada aqui. Eu sei que muitas vezes o inimigo pode ter preparado. O salmista diz que muitos cavam covas contra nós, mas são eles que nelas caem. Talvez o diabo tenha já preparado a forca para você, mas é ele que vai cair nela. Talvez o diabo tenha preparado a cova para você, mas eu quero declarar para a tua vida, meu querido, minha querida, que é ele que vai cair. O teu inimigo pode estar armando contra a tua vida, mas eu quero declarar que é ele que vai cair. São eles que vão cair nessa cova e nesta forca, viu? Os servos do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. O rei dá ordem para que Amã entrasse na presença dele. E entrando Amã, o rei lhe disse,
O rei lhe pergunta e diz assim para Amã: Amã, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para que lhe fazer honra mais do que a mim? Quando o rei está falando para Amã, ele já acha que é com ele. De quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ele está exaltado, ele está achando que ele está acima de qualquer suspeita. Está acima de qualquer... Ele se sente como a última bolacha no pacote. Ele está se sentindo. Começou a receber muito do rei e agora está achando que tudo é com ele. Assim disse Amã ao rei. Olha o que ele fala. Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir. A veste real que o rei costuma vestir. Como também o cavalo em que o rei costuma andar, montado. E ponha-lhe a coroa real na sua cabeça. Olha o que ele está falando. Olha, rei, a quem o rei tem que honrar, tem que pôr sobre esse homem a sua vestimenta real, como também o cavalo em que o rei costuma andar nesse cavalo, montado nesse cavalo. E ponha também a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo, olha só, entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei. O príncipe mais nobre do rei. E vistam-se delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. Olha, coloca as vestes no príncipe, dá as vestes e o cavalo, rei, na mão do príncipe mais nobre do palácio. Dá e vistam delas aquele homem. E esse homem tem que vestir aquele homem que o rei deseja honrar. E leve-no a cavalo pelas ruas da cidade. E leve-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregoe-se. Comece a dizer diante dele assim, para todo mundo ouvir: assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Ele está pensando que é com ele. E olha qual foi a surpresa. Ei, querido, olha a tua vida mudando. Talvez você tenha passado por muita humilhação. Talvez você tenha passado por muitas provas. Ei, talvez você tenha passado por grandes tormentas. Pessoas têm te perseguido. As peninas da vida têm te humilhado. Talvez os Coré, Datã e Abirão tenham se rebelado contra a tua vida. Talvez aqueles que se diziam amigos, como Elifaz, Bildade, Zofar, amigos de Jó, começam a te apontar. Será que você não tem sido apontado assim? Ei, talvez os Sambalates, Tobias e Gesem tentando parar os teus muros, tentando fazer com que você pare de construir os teus muros. Eu não sei a prova que você tem passado, a humilhação que você tem passado, mas Deus vai virar a história. Deus vai mudar a tua história, acredite nisso. Então disse o rei a Amã, olha a história sendo mudada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, Amã, toma, veste o cavalo como tu disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma omitas de tudo quanto tu disseste. Coisa nenhuma deixa cair por terra. Não omitas nada. Faça tudo como você disse ao judeu Mardoqueu. Olha a história sendo mudada, querido. Olha Deus mudando histórias aqui. Olha Deus tirando, lançando fora a tua capa da humilhação e colocando capa de exaltação sobre ti. Eu não sei o que fizeram contigo, mas Deus é o que exalta e abate. Ei, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele.
assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Você já imaginou a cara desse homem? Você já imaginou a fúria desse homem? Ele estava engasgado e fazendo aquilo, querendo chorar, querendo morrer. O que estava fazendo com o seu maior inimigo? Olha, Deus mudando o quadro da história aqui. Deus vai te exaltar. Aquele que te humilhou. O salmista diz: prepara, Senhor, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Sabe o que eu vejo aqui o salmista dizer? Que olha, vão preparar a mesa. Ou você vai preparar a mesa, ou Deus vai preparar a mesa. Junto com os teus inimigos, e teus inimigos vai ver o que Deus vai te honrar, que Deus vai te levantar, que Deus vai te engrandecer. Toma posse, querido, toma posse. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. E contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Olha, eles sabiam, em outras palavras, estavam dizendo: com que povo você foi mexer? Com o povo de Deus. Você fez besteira, e se você começou já a cair, grande pode ser a tua derrocada. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei, e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esté preparara. Olha só, ao banquete que Esté preparara para ele. Você está entendendo? O banquete. Ele nem teve tempo. E no capítulo 7 conta que neste banquete que Esté, a rainha Esté estava preparando para ele. Ele está agora feliz, ele começa a se engrandecer de novo, dizendo: talvez o que aconteceu comigo foi passageiro, foi uma bobagem, eu errei, mas tudo bem, tá tudo na paz. Ele começa a achar que está tudo bem. E no capítulo 7 começa a derrocada de Amã. A rainha Esté agora, no jejum, num propósito, recebe graça do rei Assuero para ter na sua presença, para estar na presença do rei. E ali ela recebe o rei, faz a petição, e ela novamente, o rei pergunta: rainha Esté, declara-me, o que é que tu queres? Eis que te dou metade, até metade do meu reino. E a rainha Esté começa agora a declarar ao rei, diz: ó rei, meu senhor, a minha petição. E o rei começa a dizer: qual é a tua petição? Qual é o teu requerimento, rainha Esté? Até metade do reino eu te dou. E a rainha Esté abre o coração para o rei e diz assim: ó rei, a minha petição, eu peço a minha vida pela minha petição, e peço a vida do meu povo como meu requerimento. E o rei se espanta: o que você está fazendo? O que é isso? E ela começa a declarar ao rei: estão tramando contra a vida do meu povo, querem matar o meu povo. E o rei fica indignado e começa a perguntar: quem é este? Declara para mim. E ela começa a dizer: é este mau Amã que está na sua presença, esse mau Amã. Amã começa a chorar, se prostra diante dela. O rei fica indignado. O rei fica indignado. O rei Assuero fica indignado com Amã. E o rei agora diz: o que você está pensando? Agora queres também a rainha Esté para ti? O rei fica indignado. E alguém do servo do rei diz: o rei, ele preparou também uma forca de 50 côvados para Mardoqueu. A forca já está preparada. Então o rei manda. Então coloca Amã sobre esta forca. O rei agora manda lançar Amã sobre a forca.
Amã é morto na forca. O teu inimigo que tramou a forca para você, é ele que vai ser lançado na forca. Então somente creia nesta palavra. E agora o rei coloca no lugar de Amã o próprio Mardoqueu. Tira o anel que estava na mão de Amã e coloca nas mãos, no dedo de Mardoqueu. A capa que era de humilhação, a capa que estava com Amã, agora coloca sobre o corpo de Mardoqueu. Ei, o cargo que era de Amã, agora está com Mardoqueu. A forca que estava preparada para Mardoqueu foi para Amã. Ei, a casa que o rei dá, a casa de Amã, que o rei dá para a rainha Esté, a rainha Esté passa essa casa para Mardoqueu. Agora Mardoqueu é o príncipe ali entre o povo. Ele recebe o lugar de príncipe mais nobre na presença do rei. E agora o rei diz que o povo judeu teria que lutar pela vida dele, porque o rei não poderia revogar o decreto que foi dado. O anel, o sinete do rei já foi declarado ali, e o povo judeu começa a lutar e ser vitorioso. Deus mudou o quadro. Deus mudou a situação. A capa de humilhação foi arrancada e a capa de exaltação. Eu não sei o que o inimigo tem feito sobre a tua vida, mas assim diz o Senhor para ti. Ei, a forca que era para ti vai ser colocada nas mãos do teu, vai ser dada para o teu inimigo. A cova que ele cavou para você, ele vai cair nela. O anel que estava no dedo dele, de exaltação, vai passar para você. A capa de exaltação que estava sobre o corpo dele vai passar para você. Ei, a casa que era dele vai colocar em tuas mãos. Deus vai colocar em tuas mãos. Deus vai exaltar a tua vida. Querido, creia nesta palavra. No nome de Jesus. Ei, os humilhados serão exaltados. Os exaltados serão humilhados. Creia nesta palavra. Deus é contigo. Deus vai mudar a história. Esta capa, este choro de humilhação, esta prova que você tem passado, Deus vai mudar a tua história. Então somente creia no nome santo de Jesus. Toma posse, querido. Amém, querido? Fique com esta palavra, no nome santo de Jesus. Amém? Fique com Deus, querido.